Olá, olá, tudo bem, gente? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei que horas que vocês vão estar assistindo aqui essa live, mas eu tenho a certeza que ela vai ser uma live maravilhosa, porque nós temos aí temas muito importantes, né? E hoje nós vamos estar conversando com uma pessoa super entendida do assunto, hein? Nós vamos estar falando com a nutricionista Leila, que vai estar conversando com a gente sobre que influência que existe entre a alimentação e a produtividade. Então seja muito bem-vindo você que está chegando aí com a gente. A Leila também é coaching, né? Ela trabalha muito forte essa parte de mudança de hábitos e é muito importante para a gente criar hábitos mais saudáveis. A gente sabe que no dia a dia nem sempre é possível você se alimentar da forma correta, nem sempre é possível você conseguir, né, se alimentar com alimentos que sejam realmente direcionados para que você tenha uma melhor qualidade de vida. E hoje nós vamos entender um pouquinho quais são esses alimentos e no que eles podem beneficiar aí para a tua vida, tá bom? Para a minha vida também, né? Seja bem-vinda, Rosângela, seja bem-vinda, Leila, nossa convidada já está aqui online com a gente. Seja bem-vindo, vamos dar um oi para todo mundo aqui, ó. Silvia, seja bem-vinda, Estevinho, Coach Van Silvia, V Pastorelli, sejam todos bem-vindos. E antes da gente começar, na verdade eu vou chamar a Leila aqui. Vamos já convidar a Leila para fazer esse bate-papo com a gente? Tadinho para vocês. Vamos esperar então a Leila aqui conectar. Agora são 13 horas e 1 minuto. Pontualmente estamos começando a nossa live. Oi, Leila, tudo bom? Oi, pessoal, tudo bom? Vocês me escutam bem? Estamos te ouvindo perfeitamente bem. Seu áudio está maravilhoso. Olha Que só, bom. Leilinha. Vamos aproveitar para convidar o pessoal. Daqui a pouco a gente vai fazer esse convite de novo para eles. Tá. Para eles mandarem, clicarem aqui nesse aviãozinho que tem aqui embaixo do Instagram, aqui nesse quadro, nesse triângulozinho, e vamos convidar, gente, as pessoas que vocês acham que seriam interessantes para participarem dessa live, né? Porque muitas vezes nós temos aí pessoas que são líderes, que trabalham cuidando de equipes, pessoas que estão com desempenho que não tá lá aquelas coisas no trabalho, não se alimenta bem, não dorme bem, né? Tá reclamando que sempre tem alguma coisa que não está indo bem no trabalho. Então, vamos convidar essas pessoas, porque a live é direcionada também para elas. Então, eu desafio você que está em casa a mandar agora 10 aviãozinhos desse aí. Clica aí nesse aviãozinho e convida 10 pessoas para participar com a gente, porque a live vai ser boa. Não vai, Leila? Vai ser ótima, né? Vai sim. Então, se você é líder, gestor de equipe, vem para cá participar com a gente, ok? Maravilha. Leila, bom, eu estava aqui agora no finalzinho da tarde, no comecinho da manhã, no finalzinho da tarde, gravando um conteúdo falando exatamente sobre liderança, né? Para quem está assistindo a gente não sabe, eu sou uma pessoa, já trabalhei muitos anos na área de marketing, né? Foi o primeiro curso que eu fiz na faculdade. Trabalhei muitos anos com indústrias, empresas e agências de publicidade, de propaganda, enfim, eu tive muita chance de trabalhar com muitas pessoas, cuidar de muitos projetos, de muitas equipes, de recrutar muita gente, treinar muita gente. E aí, Leila, a gente vai encontrando algumas situações que aparecem aí no meio do caminho, né? Então, a gente vê realmente que as equipes sofrem muito quando as pessoas elas não estão preparadas para liderar ou para assumir uma determinada função, ou elas até engatam bem no começo, pegam ali firme, falhou aqui a voz um pouquinho, pega até firme, vai que vai, que vai, que vai, só que aí no decorrer do período parece que ela vai desanimando, parece que a produtividade dela vai caindo, parece que ela vai perdendo foco, sabe? E você vai percebendo que alguma coisa está acontecendo ali com aquele profissional, né? Muitas empresas ainda procuram conversar, muitos gestores ainda chamam o profissional para entender o que está acontecendo, e já aquelas empresas que são muito voltadas nos números, o que elas fazem? Elas simplesmente vão, observam o número, não está positivo, demite o colaborador, né? Exatamente. E a gente, quando trabalha com empresas muito grandes, por exemplo, tem equipes, eu trabalhei com equipes que eu cuidava de equipes no Brasil todo, e eu tinha coordenadores, tinha supervisores e tinha as pessoas que trabalhavam nas atividades, né? E aí eu percebia que a gente muitas vezes tinha que tomar decisão pelos números, né?
Então, hoje é uma situação muito delicada quando a gente fala de produtividade. E eu queria já iniciar, então, esse papo pedindo para você se apresentar, né, para você falar um pouquinho de você, do seu trabalho, do seu canal, e a gente já entrar falando sobre esse assunto, porque hoje, se você não é produtivo, você acaba não tendo espaço nesse mercado tão competitivo, né, com tanta gente boa, ainda mais agora com a pandemia, muita gente disponível no mercado. Então, como é que eu faço para eu ser produtivo quando aparecer a oportunidade ou onde eu estou, né? Como é que eu faço para produzir mais? Tá? Lelinha, fica à vontade. Obrigada, gente. Prazer, viu? Olha a responsabilidade de estar aqui com a sua audiência. Eu sou Leila Araújo, eu sou nutricionista, especialista em mulheres e sou consultora de alimentos. Então, trabalho com equipes, né, na formação aí, ministrando cursos, palestras, treinamentos, mas num nicho específico, que é na área de alimentos, né, indústrias e nos setores alimentícios, né? E aí, queridos, deixa eu contar para vocês. As pessoas, elas se esforçam tanto em aprender mais, em desenvolver mais, e esquecem de algo muito importante, que é a saúde. E hoje a gente tem cada vez mais as empresas e os profissionais da área de saúde trabalhando juntos ali na melhora da performance, né? Porque todo mundo quer performar melhor. E às vezes chega um momento que eles performam bem, mas estagnam, né? E o que os estudos têm mostrado? Que uma boa alimentação, uma qualidade de vida adequada, ela está relacionada com essa produtividade. Então, o alimento, ele pode tanto ajudar, como ele também pode diminuir, dar uma queda nessa produtividade. Em 2017, teve um estudo, que é a nossa base de estudo nessa questão da alimentação e da produtividade, com 20 mil trabalhadores nos Estados Unidos. E olha que interessante, aqueles profissionais que tinham uma alimentação adequada, uma qualidade de vida legal, tinha 66% mais produtividade do que aquelas pessoas que estavam ligadas demais e não tinham tempo para cuidar da alimentação. Isso não é interessante? 66% a mais. Com certeza, e o número é grande, né? Exato. É um número bem grande. Agora eu vou te contar uma outra coisa que você vai chocar. Dessas 66%, 93% não consumiam verduras e frutas periodicamente. E aí essa performance, ela ainda caía muito mais. Então, a gente fica preocupado em performar melhor, em estudar muito, em bater os números, né? Porque as empresas, elas querem um número. Então, para eu performar bem, eu tenho que ter aquele número X, né? E acaba que nessa correria do dia a dia, tanto eu como você, às vezes a gente deixa a saúde de lado, né? E as pessoas acabam se preocupando, né, Leila, às vezes, com a parte técnica do negócio somente, né? Em conhecer bem o processo, em escrever bem o e-mail, em atender bem o cliente, né? Só que a origem de tudo, né, que é o ser humano que está por trás de tudo isso ali, que sem ele nada acontece, acaba ficando para trás, né? Isso, e alguns estudos também relacionam que a maioria dos líderes, cerca de 34% até 66% de alguns artigos que eu dei uma lida aqui, estava falando que esses profissionais de alta performance, esses líderes, esses gestores, muitas vezes estão acima do peso. Olha que interessante, ou cerca de 33% a 66% das pessoas que querem performar mais, esquecem da sua saúde, da sua alimentação, vai deixando para depois e fica com sobrepeso e fica com obesidade. Mas eu não vim falar disso não vim falar de emagrecer não. Eu vim falar como que a alimentação pode ajudar você, que é gestor, que é líder, a performar melhor. Ok? Ok, vamos, isso aí. Podemos conversar? A gente pode falar. Eu montei um esqueminha falando sobre as refeições diárias e como elas podem melhorar. Então, eu pensei aqui em falar com vocês um pouquinho sobre o café da manhã, sobre o almoço, o jantar, para melhorar essa performance. Pode ser assim? E ao final, se alguém tiver dúvida de um nutriente específico, de alguma coisa específica, vai perguntando sobre aquilo que vocês já leram. Enquanto isso, eu tô aqui com outro celular, porque eu vou acompanhando a live por aqui para saber se está funcionando, se o povo está recebendo, né? Gente, não deixa de clicar no aviãozinho aqui, bora convidar a galera para participar da live, tá bom? Porque o tema é legal e é muito importante. Bora lá, Lilinha. Então, vamos lá.
A alimentação pode tanto ajudar na produtividade, como eu falei, né, a cognição e a memória, como ela também pode estimular, aumentar a fadiga e aumentar o estresse, né? Alguns alimentos, eles participam como precursores dos neurotransmissores, que são aqueles mensageiros ali que vão ligar os neurônios entre si e o nosso sistema nervoso com as outras partes do corpo. Então, eu tenho que me preocupar com essa quantidade de nutrientes que vão estar aí no meu sistema nervoso, no meu cérebro. Porque é o sistema nervoso que vai melhorar a minha cognição, a minha memória, né? O meu sentido de alerta para minhas atividades do dia a dia. E por que não, queridos, começar o dia com uma alimentação bacana, né? Por que não começar o dia com uma alimentação bacana? E aí eu vou falar com vocês o seguinte, muitas vezes a gente acorda na correria e acaba falando, não vou tomar café da manhã, não sinto falta. Aí se entope de café para dar aquela acordada, excelente, cafeína pela manhã é excelente para dar uma acordada, uma coisa bacana, mas eu preciso de alguns nutrientes. Então eu brinco e falo assim, por que não consumir pão com ovo pela manhã? O ovo, queridos, a gema dele é riquíssima num nutriente chamado colina. E essa colina, ela está relacionada diretamente com a memória. Olha que interessante, se eu tenho que ter uma boa memória, então eu já começo o dia com uma boa fonte de nutrientes, né? Então aí no café da manhã, você pode consumir um pão com ovo, um omelete rapidinho, né? Você pode fazer um suco rico em nutrientes, aí entre os sucos verdes, né? Que não é só para emagrecer o suco verde. O suco verde, ele tem uma série de antioxidantes, de vitaminas, de minerais, né? Que vão servir aí nas reações que a gente faz aí no nosso corpo ao longo do dia, tá? Deixa eu fazer uma perguntinha, Leila. Tem gente que acorda pela manhã e não sente fome. Eu conheço pessoas que levantam e não sentem fome nenhuma e assim, passam amanhã, vão para o trabalho, vão tudo e vão comer lá para umas 10 da manhã, quase perto do almoço, às vezes. Ou às vezes nem toma café da manhã, porque não sente fome. É comum acontecer isso e o que a pessoa deve fazer se ela levanta sem fome? Ela deve realmente sair sem comer nada ou ela deve se alimentar com alguma coisa e como ela deve fazer isso? Olha que interessante, chama individualidade metabólica, né? Então, se você não tem o hábito de comer, então você acorda às 6 da manhã, 7 da manhã e só vai se alimentar, a sua primeira refeição acaba sendo às 10. Vale a mesma dica. Então, a sua primeira refeição, independente dela ser quando você acorda, para ir ao serviço, ou ela já, sei lá, você já trabalhou 2 horas, né? Você entra às 8, 10 horas você vai fazer a sua primeira refeição, ela tem que ser da mesma forma, ela tem que ser uma alimentação que tem que ser rica. É interessante que ela tenha uma fonte boa de carboidrato, né? Que seria uma fonte boa de carboidrato, queridos? Para o café da manhã, um pão integral, um cuscuz, né? Se lá no seu ambiente de trabalho você consegue colocar o ovo, lembra que eu falei da colina? Leila, não tenho tempo. Tranquilo. Um iogurte bom, rico em proteína, é bacana. Uma salada de fruta com umas castanhas, que é fonte de ômega 3, é bacana também, porque aí você tem uma fonte de vitaminas, você tem uma fonte de gordura boa, você tem fontes de fibra, de minerais, entende? Porque o que acontece? As pessoas não conseguem tomar café muito cedo em casa, e aí 10 horas da manhã vai na lanchonete da empresa e me come um salgado frito, né? Com refrigerante, com suco industrializado. Então ele está se alimentando, está comendo, mas não está se nutrindo, né? Não interessa o horário que for ser seu café da manhã, tem que ser um alimento que vai te nutrir, né? Com esses nutrientes essenciais para a nossa cognição, para a nossa memória, para o sentido de alerta, tá certo? Sim, tá ok. Então, se levanta pela manhã e não sente fome, não força, né? Deixa o fluxo normal, até porque mas você leva uma comidinha, prepara, né? Se você costuma prepara, né? Às 10 da manhã. Tá. Mas e assim, ó. Ainda, que não toma café de jeito nenhum e só almoça. E se a pessoa quiser... Conheço. E se a pessoa quiser, por exemplo, assim, pessoas que treinam, geralmente leva shake de proteína, né? Pode substituir um café da manhã na empresa, por exemplo, eu estou saindo de casa, não gosto de fazer comida em casa, não gosto de levar marmita, não quero levar lanche, tenho suplemento em casa. Posso levar um suplemento para tomar às 10 da manhã, por exemplo, ou, sei lá, um pouco mais tarde,
como café da manhã ou não? O ideal é que ele prepare alguma coisa e leve. Pode sim, porque os shakes, que a gente chama de whey proteins, né? Os wheys, eles têm lá uma quantidade boa de proteína, de vitaminas, de minerais ali. Pode sim, é uma sugestão para quem está na correria. Mas eu não gosto de falar que você deve substituir uma comida de verdade, né, por um produto alimentício, ok? Mas em segundo caso, pode sim. Aí a gente estava falando agorinha que tem aquela pessoa que não come nada e de repente vai almoçar. E aí isso me deixa preocupada, aí mora o perigo. Sabe por quê, queridos? Porque às vezes a pessoa não comeu nada, então ela vai pela emoção. Ela tá com tanta fome, que ela nem raciocina antes, na hora do almoço, o que ela tá colocando naquele prato. Ó, tem a nossa colega aqui, ó, equilíbrio do corpo e estética. Amiga, fala o seu nome pra mim, porque eu já vi você na live, mas eu não lembro do seu nome. Ela falou aqui, ó, mas eu gosto de caprichar no almoço. Muita gente tem. Eu acho que é isso. Eu não vou nem antecipar o que você vai falar, porque eu já sei. Vai lá, continua. Vou roubar a fala dela. Esse caprichar no almoço tem 2 sentidos. O caprichar no almoço, às vezes, pode ser fazer aquela montanha, né? Comer bastante. Como você pode caprichar no almoço com uma alimentação equilibrada. O que seria isso, Leila? Uma alimentação equilibrada. Gente, comida de verdade. Né? Não vamos falar mal do arroz com feijão, não. A gente é brasileiro e come arroz com feijão, então é arroz, feijão. Não come arroz, é um tubérculo, né? É uma batata, um carboidrato bom, de bom índice glicêmico. O feijão, porque comporta ali arroz com feijão, né? Eu tenho proteínas essenciais, com aminoácidos essenciais, uma boa proteína, né? Peixe, carne, frango, omelete, tá certo? Um prato de salada, a seu critério, a seu gosto, e vegetais. Olha que interessante, eu tive aí carboidrato de bom índice glicêmico, eu tive nesse prato proteína, tenho vitaminas e tenho minerais, ok? A colega falou que come vegetais, que come verdura, que come carne, que come salada. Perfeito, perfeito, é isso mesmo, Geralda. O que você está fazendo não está legal. Agora vamos colocar aqui algumas situações específicas, né? Porque no dia a dia, às vezes, a gente até consegue se alimentar mais ou menos. Mas sabe aquele dia da correria? O dia que você tem que entregar um relatório? O dia que você tem uma reunião... já passei por isso. Já passou? Muitas vezes. O dia da entrega do relatório, o dia do fechamento do mês, que você tem que fazer um balancete, o dia do treinamento da equipe... Parece que todo minuto é importante, né? Nesse momento, assim, eu não vou sair para almoçar porque é só 1 hora, eu vou perder muito tempo, não, tenho que entregar isso aqui. E você sabe que eu percebia? Que muitas vezes, quando eu fazia isso, aquela 1 hora que eu tirava do meu almoço não rendia. Pois é, porque a gente sempre deixa um último ajuste para o final, né? A gente passa a madrugada preparando, a gente até fez durante a semana, passa a madrugada preparando... Tá certo? Mas a gente não quer perder aquele tempo. Então, esse é o dia D, queridos. Sabe por quê? Porque é o dia que você se alimenta pior, é o dia que a sua energia cai, a sua concentração cai, o seu estresse aumenta e você performa pior. É o dia que você tem que ser melhor, porque você tem que mostrar para o seu gestor que você sabe, que você domina, que você fez, e é o dia que você vai performar pior. E aí, o que é interessante? Inconscientemente, né? Inconscientemente, porque é o dia que você se alimentou menos. Acaba se auto-sabotando. E quando se alimenta, como é na correria, se alimenta mal. Por quê? Porque não planejou antes. É verdade. Né? Então, digamos que você tem um treinamento grande no período da tarde, ou a sua reunião é no período da tarde, a entrega do relatório é no período da tarde. Aí você vai se preocupar com esse almoço que eu falei agora para vocês. Rico em vitaminas, com uma boa fonte de proteína. Se é o dia da sua reunião e você gosta do consumo de peixe, é um excelente dia para você comer uma boa fonte de peixe, porque é rico em ômega 3, vitaminas do complexo B. Tudo isso ajuda na cognição, na memória, no sentido de alerta. É um dia em que você não vai abusar de carboidrato e não vai abusar de gordura. Então, sexta-feira, o que tem nas empresas na sexta-feira, no geral, nos restaurantes? É o dia da feijoada. Se você tem uma reunião, não é o dia de você comer a feijoada. Por quê? Gordura demais, gente, enche. Você entendeu?
você fica pesado. E aí o que que acontece? Você vai ficar sonolento. Você vai ter uma queda na produtividade. Repare e depois vocês me contam. Se aquele dia que você comeu uma comida mais carregada, colocou aquele pastelzinho frito no prato, comeu um frango frito, tudo. Se você não vai ficar ali, se você almoçou mais ou menos 12:30, 1 hora, você vai ficar de 2 horas até mais ou menos 3:30, 4 horas em letargia, sabe? Lento, com soninho. E repare que o dia que você se alimenta com mais nutrientes, não estou falando em quantidade menor, não, estou falando em nutrientes melhores. Acabamos de falar arroz, feijão, verdura, uma carne cozida, grelhada ou assada ao invés de frita, se você não performa melhor à tarde. Então, se a sua reunião é à tarde, se o seu treinamento com a tua equipe é à tarde, é a hora dessa refeição ser bacana, ok? Leila, e vamos falar um pouquinho continuando sobre o almoço. Sim. Muita gente gosta de tomar, né, beber líquido durante a refeição. Tem pessoas que tomam bastante até, né, bastante quantidades. Qual que é a quantidade indicada para que essa água, esse líquido que a gente toma com a refeição também não seja aí algo que pese no estômago e deixe a gente mais lento, digamos assim, e atrapalha a digestão? Qual que é o indicado recomendado não só para o almoço, mas para as refeições, né? O que você indica? Então, vamos lá. Então, eu como ali mais ou menos 300, 400 gramas de alimento pesado. Fui no self-service e deu isso. E tomo um copo de suco de 360 ml. 330 ml, mais ou menos isso que a gente tem o costume de tomar, não é isso? E o tamanho de qual copo, assim, seria? Um copo de qual mais ou menos tamanho? Um copo desse. Tá. Tem 230, 300 ml. Isso faz um volume de 700 gramas, ou de 700 a 800 ml no meu estômago. Então, é um volume muito grande. A questão dos líquidos da refeição, muita gente fala, Leila, engorda. Não, queridos, não engorda, né? Só que o que acontece? Muda o pH do seu estômago. Nós temos enzimas ali que vão digerir aquele alimento, né? E líquido demais também vai aumentar a sua capacidade gástrica, né? É como se você tivesse um balão e você está enchendo até a boca aquele balão. Então tem que ser, pode até tomar, mas uma quantidade pequena. Alguns estudos falam 120 ml, 140 ml. E também vai depender da quantidade de comida que tem no seu prato. Né? Se hoje você resolveu comer um pouco mais, se você tomar o líquido junto da refeição, você vai ter uma capacidade gástrica diminuída, vai ficar cheio, né? Com aquela sensação de empanzinado e tudo. Então, depende muito. Tem pessoas que conseguem muito bem tomar o líquido meia hora depois, bacana. Mas se você não consegue, diminua a quantidade. Tá? E aí, sucos, né? Deixa a Uma quantidade, assim, de um copinho de requeijão, mais ou menos, seria o indicado. É um copinho desse daqui? Isso. Um copinho menor. Tá? Então, sim, o ideal, tem o ideal e tem o real, né? O ideal é não consumir líquidos com a refeição. Se você não dá conta, uma quantidade diminuída. E aí vamos fazer escolhas mais saudáveis. De repente, uma água com limão, né? Ou um suco de fruta, tá? Pergunta, H2O é água ou é refrigerante? Porque é uma quantidade enorme. Eu sei essa resposta, mas eu queria que você respondesse. É uma quantidade gigante de pessoas. Me dá uma H2O que é mais levezinha. Não vou tomar Coca não, porque Coca é muito ruim. Ou não vou tomar outro refrigerante não, porque é muito ruim. Vou tomar uma H2O. Fala pra nós, Leila. O que é um H2O? É água mesmo, aquilo? Gente, vou falar pra vocês. H2O não é água. Quebrando mitos. Eu, Leila, tenho problemas porque eu sou uma nutricionista que amo refrigerante. A Nutri toma refrigerante sim e amo. É o meu calcanhar de Aquiles, gente. E aí eu também, como muita gente, troco. O que acontece com H2O? Ele é isento de caloria, como se você estivesse tomando uma Coca Diet. Entende? Mas os malefícios do refrigerante tem lá, que é o quê? Toda aquela química ali que tem naquele refrigerante. Tem um monte de corante, de acidulante, de aromatizante, que prejudica a saúde, acaba mudando o pH do sangue e assim por diante. Então, H2O, Aquários, não é água. Água é isso aqui. Hashtag fica a dica. Mais uma perguntinha sobre água. Gente, se vocês tiverem dúvidas aí, pode mandar também.
Devo tomar. Tá, se não é indicado tomar antes, tomar no decorrer da alimentação, né? Que puder evitar e treinar aqui, isso é um treino, né? Diário, ainda mais para quem está acostumado a fazer isso. Qual que é a recomendação para se tomar, então, antes ou depois? Quanto tempo antes ou quanto tempo depois para eu não sentir aquela sede ali durante a refeição? Então, deixa eu só falar aqui que a Maria Fabiana falou que nutricionista é gente. Nutricionista gosta de refri, de chocolate, de pizza. Chocolate, Todo sim. dia. Mas a gente gosta sim. Quem fala que não gosta tá mentindo, bicho. É então, verdade. essa questão da água, tá? Individualidade metabólica. Interessante, 30 minutos depois, 1 hora depois é o ideal. Porque é quando você vai sentir sede, ok? Você vai sentir sede, você vai beber água. Porque o que acontece? Quando a gente todo dia toma um refrigerante, todo dia toma um suco junto às refeições, aquela quantidade de caloria está acrescida naquela refeição. Então, um copo de suco, ele é até mais saudável do que um refrigerante, sim. Mas hoje a gente trabalha muito com a questão do índice glicêmico dos alimentos. E os sucos têm um índice glicêmico lá em cima. Então, vai dar aquele pico de insulina... Vai dar aquele pico de insulina e vai descer bruscamente. Aí a gente faz aquele prato perfeito, bacana, cheio de fibras, de vitamina, de minerais. Foi lá e comeu arroz integral ao invés do arroz branco e me toma um copo de suco de laranja. Pico de insulina, porque o suco, ele tem alto índice glicêmico. Ou seja, o que é isso, Leila? Eu vou dar um pico de insulina, eu vou colocar muita glicose na minha corrente sanguínea, vai me deixar feliz, mas rapidamente vai cair. Aí vem aquela sensação de sonolência e eu vou querer mais, ok? Uhum. E sobre essa questão da água, já que já estamos falando da água, que está aqui na minha pauta também, muitas vezes, queridos, a gente não está com fome, nós estamos com sede. E na correria do dia a dia, às vezes a gente esquece de tomar água, né? Tá ali trabalhando, gerenciando as equipes, a liderança, faz uma coisa, faz outra, e esquece de beber água. A gente lembra o quê de tomar no dia todinho? Café. Cafezinho. Esquece da água. Então, às vezes, a gente não está hidratado de forma correta e tem aquela sensação de fome, sendo que, na verdade, nós estamos com sede. É comum, sim, mais comum do que a gente imagina. E a gente está falando de nutriente. Eu preciso que esse nutriente, ele precisa chegar às células de destino, às partes do corpo. E ele vai por onde? Por meio do sangue, ele vai por meio da água, né? Então, eu preciso estar hidratado o meu dia a dia. Qual é a dica? 35 ml por quilo de peso. Então, você vai pegar 35, multiplicar por quantos quilos você pesa, e aí a quantidade adequada que você precisa de água. Tá certo? Muitas pessoas vão precisar mais de 2 litros, outras vão precisar de menos de 2 litros, então a regra dos 2 litros não vale para todo mundo. Tá? Certo. 35 ml. Maravilha. Perfeito. Ótimo. Perfeito. Então tá. E aí a gente se alimentou, almoçamos, deu tudo certo, fizemos aquele prato que já conversamos aqui, né? Então, se eu me alimentei tranquilo, muito provavelmente eu não vou ter sonolência à tarde, não vou ter aquele pico da preguiça, da apatia. Tá certo? É 35 ml vezes o seu peso, Maria Fabiana. 35 ml vezes o seu peso, tá? E aí chega a tarde. Então, me alimentei, tô na correria do dia a dia. E o que eu vou comer no período da tarde, né? Aí eu tenho lá na minha gaveta do escritório um monte de snack. Biscoito, Naquela gaveta secreta, naquele cantinho. Aquele cantinho escondido, que ninguém sabe, atrás um monte de pasta, de folhas. Exatamente. Não tem aquela gaveta onde a gente guarda as nossas coisas? Aquela que tem cadeado, que tem chave. Porque tá na correria, não dá para sair para lanchar, não tem isso? Então, eu vou ensinar para vocês. Você vai colocar nessa mesma gaveta, você vai tirar tudo isso, porque aquilo que a gente não vê, não tem à mão, a gente não come. E aí entra a tal das castanhas. Vocês têm preconceito com nutricionista que fala assim, a minha nutri mandou eu comer 3 castanhas? Gente, é para comer as 3 castanhas, mas não é só as 3 castanhas, tá? Então ali você pode ter uma fruta desidratada, castanhas, tá certo? Se na tua empresa tem uma geladeira, você pode deixar lá uma salada de fruta, você pode deixar um iogurte bom em proteína, que a gente chama de iogurte hiperproteico, uma banana, gente, a banana está relacionada
com a serotonina, tá certo? É uma boa fonte de triptofano, então à tarde, uma bananinha com aveia, ó, legal, é fácil. Ah, Leila, eu não tenho tempo de picar e colocar a aveia. Come a banana sozinha, come as 3 castanhas e tá tudo certo. Chegou Ok? uma perguntinha aqui, Leila, ó. É a Marcela de São Paulo que está assistindo a gente. A Marcela perguntou o seguinte: barra de cereal, posso comer? Barra de cereal. É porque a barra de cereal, no geral, essas comuns que a gente compra em supermercado, ela não é de cereal. Ela é uma barra riquíssima em carboidrato, em açúcar. Então, depende do tipo de barra. Que tal uma barra de proteína? Uma barra de proteína é melhor, porque ela vai ter uma quantidade maior de proteína e menos de açúcares. As barras de cereais, ela tem uma quantidade maior de carboidrato, e muitas vezes o carboidrato não é de baixo ou médio índice glicêmico, é de alto índice glicêmico, aí não é bacana. Tá certo? A parte de sal também, né, para equilibrar o sabor, tudo isso, né? Na verdade, a barrinha de cereais muita química. É uma bomba, na verdade, né? A gente não recomenda, assim, cuidado com as barrinhas de cereais, gente, porque a barrinha de cereal olha, é uma cilada que, se você não tomar cuidado, além de influenciar no seu metabolismo uma série de coisas, também vai ajudar você na ganho de peso, né? Então, ó, fica ligadinho na barra de cereal, né? Exatamente. Como a gente está falando de performance, a gente falou que o carboidrato de alto índice glicêmico, ele vai dar uma queda na sua performance, porque ele vai te dar aquela sensação de euforia, porque ele vai te jogar bastante glicose. Como ele cai bruscamente, você vai sentir fome mais rápido. Então, a gente opta por alimentos que façam com que você sinta fome, tenha menos fome no final, né? Pergunta do Marcos aqui, de Palhoça, Santa Catarina. Ele pergunta assim, tá, me alimentei de forma incorreta, comi demais e tô com sono durante o expediente. O que eu devo fazer? Não faz. Porque você tem que esperar. Por que a gente sente essa letargia, essa sonolência, mais ou menos 1 hora, 1h30? Que é o período da digestão. Você tem que esperar isso acontecer. Aí a pessoa se entope de cafezinho, dá até aquela sensação de alerta, né? Aí o que você vai fazer? Na próxima refeição, você vai fazer certinho, tá? Então, você tem que esperar o período da digestão. Por isso que dura 1 hora. Não tem jeito, né? Aí você tem vai que esperar. tomar um chocolate 70% cacau, uma boa fonte de cafeína, um chá verde que te deixa alerta, um cafezinho, né? Então, cuidado. Tomar muita água não resolve, né? Ah, tô lá meio com sono, vou tomar bastante água para ver se digere mais rápido isso. Não resolve também, né, Leila? Se tiver com sede, você está aumentando a capacidade gástrica do seu estômago, colocando mais água ali. Então, passa o processo de digestão 1 hora, por isso que a gente fala 1 hora, depois você toma água, 1h30 depois você toma água, porque está colocando mais coisa naquele estômago, que está com dificuldade de fazer a digestão. Muito comum nas empresas terem a área de copa ou a área de cafezinho, tá? Aí, de repente a pessoa está nessa situação, comeu demais, está pesada, está batendo aquele sono. Aí daqui a pouco ela vai e toma um cafezinho e não resolveu aquele cafezinho. Aí ela falou, nossa, ainda tô com sono. Aí vai lá, toma mais um, e toma mais um, e toma mais um. Tem alguma quantidade de cafezinho recomendada para ajudar você a despertar e o excesso pode fazer mal? Como é que funciona essa parte do cafezinho? Porque nas empresas é britânico, tem que ter lá o espaço para o cafezinho e geralmente é servido pela manhã e depois é servido à tarde, sempre fresquinho, gostoso, aquele cheirinho maravilhoso do café. E o que a gente faz nesse caso? Então, o cafezinho recomenda-se de 4 a 8 copinhos de café. Que aí é considerado bacana, mais que isso é considerado excesso. Mas tem as pessoas que são viciadas em café, viciadas de verdade, gente. Que 4 copinhos por dia não vai fazer diferença na vida dela, então ela toma mais. Tem que tomar cuidado, por isso que é individualidade metabólica. De 4 a 8 xícarazinha, ok. Né? Dentro do normal para todo mundo. Só que tem uma questão, esse café é com ou sem açúcar? Né? Tem todas essas questões. Porque se é com açúcar, vai dar aquela questão. A cafeína me desperta, o açúcar me joga lá em cima, de repente, pico de insulina. Cai. Né? E esse cafezinho também vai estar sozinho? Toda hora eu tô bicando o café, ele tá sozinho? Né? Então tem todas essas questões. A cafeína ela é bacana para quem quer aumentar a performance. Tá? Mas depende da quantidade. Me perguntaram sobre o chá verde. O chá verde é maravilhoso, riquíssimo em antioxidante, tá? Que vai matar radicais livres e tudo mais. É bacana também.
Pessoas cardíacas e hipertensas têm que tomar cuidado com chá verde, tá? Olha Então, só, Leila, passando pelo café. Existe uma quantidade sugerida de café que se deva consumir no dia? A gente tem uma regrinha aí, né? Tem gente que treina antes de ir para o trabalho. E essa pessoa já toma termogênico. Às vezes toma termogênico pela manhã, às vezes toma termogênico à tarde, por questões de treino. E ainda chega no trabalho e toma o cafezinho. Ou toma um chimarrão, no caso para os gaúchos, o pessoal do sul, né? Qual que é a recomendação? O que a gente pode dar de alerta em relação ao consumo de cafeína? Muitos suplementos têm cafeína e o pessoal toma e às vezes não presta atenção nesses detalhes, né? Isso pode atrapalhar também na produtividade da pessoa? Eduardo, aí você está me falando de uma situação específica, que é o caso da atividade física, do exercício físico, perdão. E aí a gente acredita que a quantidade de cafeína, ela tem um tempo útil na corrente sanguínea. Ela vai cair depois da atividade física. Entende? E aí é uma questão específica. Qual é? Ela está usando cafeína para que atividade física? Quanto tempo vai durar essa atividade física? Né? Na nutrição esportiva, a gente calcula a quantidade de cafeína em cima do exercício físico também. Tá? Mas aí a gente está falando de uma pessoa que não vai fazer atividade física, vai tomar o cafezinho comum, de 4 a 8 xícarazinhas. Aí a pessoa, ela consumiu aquela cafeína para a prática de atividade física, chega, vai tomar mais café, ela vai ficar numa situação de alerta maior. Mas tem o efeito rebote da cafeína, né? Cafeína também causa ansiedade, estresse, então tem que tomar cuidado. Aumenta batimento cardíaco. Se for um dia de uma reunião importante, de uma apresentação, então, seja para o trabalho, para a faculdade, enfim, né? Que tem que ter produtividade, então tem que tomar cuidado com a cafeína, né? Tem que tomar cuidado com a cafeína, tá? Então, se você tomou lá suas 2 xicrazinhas de manhã, tá bacana, vai para outros alimentos. Por exemplo, à tarde, né? À tarde, a nossa serotonina, ela tende a cair, né? Que é o hormônio que está relacionado com o prazer, né? Com o bom humor. Se essa serotonina cai, a gente começa a ficar mais agitado, né? A gente começa a ficar mal-humorado. Então, nesse momento da tarde, igual o colega tinha perguntado, Leila, me alimentei mal, e agora? Né? Uma boa fonte de triptofano. E agora? E agora? Uma boa fonte de alimentos ricos em triptofano. Quais são esses alimentos? Lembra da banana? Banana, aveia, abacate, mel e o chocolate. Porque ele vai levantar essa serotonina, tá? Vai melhorar esse suporte de serotonina. Aí você vai ficar em situação de... Vai ficar tranquilo novamente, vai ficar mais bem-humorado. E aí é a polêmica. Por que tem que ser o chocolate 70% cacau? Eu já ia perguntar isso para você. Tem que ser esse chocolate. Por que que não pode ser o chocolate que eu gosto, aquele que está bem ali na lanchonete? Porque o que eu quero desse chocolate? Uma substância chamada antioxidante. Quando eu como um chocolate que não é 60%, 70% cacau, ele tem uma quantidade muito pequena do cacau que não vai me dar esse benefício que eu tanto quero. Ele vai ter muito açúcar, entendeu? E aí vem o benefício do carboidrato de alto índice glicêmico que a gente acabou de falar, tá? Se eu quero ficar mais alerta, aí eu vou pro meu chocolate 70% cacau, porque eu quero esse antioxidante para que ele possa desenvolver aí, né, que é a fonte de triptofano, vai melhorar aí a minha serotonina, vai me deixar mais alerta, né? Então, antes da minha reunião, por exemplo, minha reunião é 4 da tarde, comi a feijoada, tô pesadão, o que eu vou fazer? Antes de entrar, sem contar que tem o prazer, né? A questão do prazer, a questão emocional, comer o chocolate, antes da reunião, tem todo aquele prazer, aquela questão emocional com o alimento também, e tá pronto para a reunião. Tá? Maravilha. Nossa, que aula, hein, Leila? Falamos de cafeína, falamos de chocolate, conversamos sobre café da manhã, demos dicas sobre o almoço. Que mais que você tem para nós? Água. Que mais que você tem para nós aí? Chegamos no lanche, não chegamos? Chegamos no lanche já, com certeza. Banana, abacate, aveia, o chocolate 70% cacau. Chegamos no jantar, saímos da empresa e vamos para casa. Estressadíssimos, ou não, porque a reunião foi um sucesso. E aí a gente chega em casa, e aí o que a gente faz? Desconta na comida, né? Ou comemora,
Ou fica tão irritado que desconta na comida, ou não come, né? Ou até não come. Tem gente que fica sem fome e não come. Tanto eufórica quanto chateada por alguma situação, né? Olha que legal, se eu ficar com raiva, eu como. Se eu ficar alegre, eu como. Olha que não é muito incomum não, viu? Se vocês concordam comigo, se eu tô feliz que a reunião foi um sucesso, eu vou comer quando chegar em casa. Se eu fiquei triste porque a reunião não foi tão boa assim, eu como também. E aí, queridos, quando chega em casa, a gente vai finalizar o nosso dia, né? Se a gente tá falando de produtividade, eu também vou precisar de uma boa noite de sono, não vou? Então, eu tenho que tomar cuidado com essa minha próxima refeição, né? Então, eu preciso do quê? Nessa minha próxima refeição, uma refeição leve. E aí, o que eu faço? Eu chego em casa, estou com preguiça de cozinhar, e vou esquentar uma lasanha de caixinha, eu vou pedir uma pizza, né? Essa dica serve para duas situações. Para o final do seu dia normal mesmo, ou para o dia que antecede esses dias importantes que a gente tem na nossa agenda, né? O dia do treinamento da equipe, o dia da reunião, né? Então é o quê? Uma alimentação leve. Aí fica naquela questão mesmo parecido lá com o almoço. Leila, eu quero comer arroz, eu quero comer feijão, eu quero comer comida. Bacana, coma comida mesmo, tá? Numa quantidade menor do que você tem o hábito de comer no almoço. Leila, eu não cozinho, eu chego em casa estressado, cansado, eu faço lanche. E aí nós vamos para os nossos lanches mesmo, o famoso sanduíche com pão de boa qualidade, né? Um pão integral aí, um cuscuz, uma crepioca caseira que aí você vai fazer. É tão tranquilo, gente, fazer. É um ovo, é aveia, é uma banana, bate tudo no liquidificador, faz o disquinho se alimenta, né? E aí tem que ter a mesma questão. Tem que ter uma boa fonte de proteína, tem que ter vitamina, tem que ter mineral e uma boa fonte de carboidrato para essa última refeição. E tem que ser uma refeição mais leve, tá? Por quê? Porque você precisa colocar esse seu corpo para começar a acalmar para que você tenha uma boa noite de sono, tá? Então, à noite vocês vão evitar o chocolate. A gente tem o costume de comer alimentos ricos, né? Em açúcar, o chocolate à noite. Então, é o momento de você começar a evitar café, mate, vocês aí do sul, né? Café, mate, chá verde, cacau, porque reduz a questão da melatonina, a quantidade de melatonina, que é o hormônio que é necessário para regular a vigília e o sono, tá certo? E aí vai diminuir essa qualidade de sono. Se você dorme mal, no dia seguinte você já começa o dia mal, tá? E aí, o que mais vocês querem saber? Muito importante essa questão do sono. E assim, até porque, né, Leila, é importante a gente frisar que vai chegando um momento que a gente começa a entrar em momento de repouso já no final do dia, né? Então você vai colocar aquele monte de comida pesada ali para você comer e aquilo vai ficar processando. E acaba sendo desconfortável, porque o metabolismo fica super acelerado ali, sobrecarregado, trabalhando para digerir tudo aquilo, fica desconfortável para dormir, né? Porque fica cheio, ainda mais a pessoa que come e toma líquido ainda, né? Bem desconfortável, ainda mais para quem tem... A questão da digestão, queridos. A digestão é extremamente importante, principalmente... Pessoas que têm azia, né? Também. Exatamente. Aí você come muito, vai dormir, aí tem a questão do refluxo, né? Todas essas questões. Então, a refeição da noite é uma refeição extremamente importante, tá? Então, quando você chega no dia a dia, claro que você tem o dia que você vai comemorar, a sexta-noite, o sábado, mas a gente está falando de uma alimentação do dia a dia, tá? As questões do dia a dia. Então, você vai optar mesmo por refeições mais leves à noite, mas que dê saciedade, tá? Ó, tem uma pergunta ali. Isso. Que alimentos você indica para o turno da noite? O turno da noite que você fala são as pessoas que entram às 7 da noite e saem às 7 da manhã? Seria isso? A noite toda? Ou só para comer na janta, assim, tipo dormir? Se for as pessoas que trabalham de 7 da noite às 7 da manhã, se você não tem o costume de jantar antes de ir, você vai fazer uma janta, né? Você vai jantar normalmente ali, não sei se o seu horário vai ser 11 horas da noite, meia-noite, você janta. 3 horas depois você faz um lanche dentro disso tudo que a gente conversou. O ideal é fazer uma janta para dar saciedade, então você vai comer aí proteína,
carboidrato, vitamina e mineral para te dar uma saciedade, para você não passar a noite toda beliscando. 3 horas depois você lancha. Normalmente, como se você estivesse jantando e depois vai fazer um lanche. E aí, nesse lanche tem que ser um lanche mais reforçado. Aí sim. Sim, de 19 às 22, pode ser a janta mesmo. Se não tiver como você jantar, se a empresa não dispõe da janta, você pode fazer um sanduíche. É uma boa escolha. Uma crepioca, tá? Se você, queridos, nessa questão, a gente tem que se organizar, tem que fazer um planejamento. Na minha época, vamos falar assim, a gente tinha vergonha de levar marmita. Vocês passaram por isso? Levar lanche para os lugares, levar almoço, levar janta. Eu sempre fui marmiteira, mas teve uma época que isso era vergonhoso. Hoje não. Hoje as pessoas estão tão preocupadas com alimentação, com qualidade de vida, que é comum as pessoas levarem as suas marmitas. Então, faça a sua marmita, leva, no horário você come, se planeje, né? Nada como uma comida caseira, feita por alguém que fez com carinho para você ou você mesmo, então você pode fazer uma boa marmita. Se não é, você vai ver as opções que a sua empresa, que a lanchonete da sua empresa dispõe, que são mais saudáveis. Nada de fritura, tá? De gordura saturada, porque prejudica a digestão. Cuidado com os refrigerantes e os sucos de caixinhas, tá certo? Vamos puxar sempre para alimentação de verdade, para comida de verdade, para aquilo que tem menos condimento, né? Quanto menos industrializado, melhor. Ó, perguntinha aí para nós. Posso jantar até que horas antes de dormir? Depende, que hora você dorme? No geral, 2 horas antes de dormir. É interessante você jantar, tá? 2 horas antes de dormir. Se você dorme às 10, você vai jantar às 8. Se você dorme então se alimentou, noite, você pode jantar até às 10 da noite. Se alimentou e foi dormir, não. Sem essa, né? Se alimentou, dá um intervalinho ali de pelo menos umas 2 horas para poder deitar, né? Isso, viaje comigo, é isso mesmo, tá? 2 horas antes, mais ou menos. Mas, gente, não é um reloginho. Deu 1h30, você sentiu que tá, né? Já tá tranquilo? Pode deitar. E o que você vai comer nessa refeição, né? Lembra que a gente falou que tem questão da melatonina? A melatonina, ela tem que estar agindo para que você entre no sono REM, para que você tenha um bom descanso, tá? A qualidade do sono, gente, tá muito relacionado com a produtividade, tá? A qualidade do sono tá extremamente relacionado, bem como essa alimentação. Ô Leila, uma pergunta sobre saladas, tá? Quando a gente fala sobre saladas, tem 2 situações. 2 perguntas, na verdade. Saladas antes ou depois da refeição? Antes, durante ou depois? E, pergunta número 2. Qual que é o melhor tipo de salada, falando de coisas básicas que a gente tem em casa? Assim, qual que seria a salada mais nutritiva para a gente se alimentar nas refeições aí principais? Vamos de novo para o ideal, para o real? A gente aconselha as pessoas a comerem a salada primeiro, por quê? Porque ela é rica em fibra, para a questão da saciedade. Então, eu vou comer minha salada, vou mastigar essa salada bem, né? Para já dar a questão da saciedade, porque é uma alimentação rica em fibra. É uma alimentação rica em fibra. Gente, eu tenho cachorro e eles estão latindo. Eles querem participar. Porque alguém deve ter passado aqui na calçada. E aí, tem o real. Leila, olha os defeitos da Nutri, a gente tem que fazer isso aqui como os defeitos da Nutri. Então, assim, eu tenho dificuldade com salada crua. A questão do paladar, ok? Então, eu como junto da refeição. Porque é melhor comer do que não comer. Se eu for sentar e comer a salada antes, é o ideal. O real é que eu como junto com o restante dos alimentos. Não tem problema nenhum, tá? O que ter nessa salada? Quanto mais vegetais, melhor. Quanto mais colorida, melhor. Em Brasília, no geral, é alface, tomate, uma cenourinha ralada. Entende? Eu não sei o que vocês têm o hábito aí. Pode ser um repolho, pode ser uma couve. Então, assim, olha aqui, aqui no sul, o que a gente faz? A gente coloca tudo na salada, tudo. É muito tendência a gente ter, assim, no self-service, muita salada. Eu, particularmente, né, gosto de fazer de que forma? Se eu compro alface, rúcula, tudo que eu tiver de folhas eu corto,
né? Na hora, eu não deixo cortado na geladeira. Eu deixo as folhas inteiras na geladeira, lavadas inteiras, guardadinhas sequinhas, né? Lavo, seco a folha inteira e guardo. Quando eu vou usar, aí eu faço o corte ou pico ela com a mão mesmo. Então eu coloco alface, coloco rúcula, coloco manjericão, coloco ervas aromáticas, né, que é o manjericão, coloco salsinha, coentro, que tem, cebola, tomate picadinho. Às vezes eu ainda coloco pedacinhos de ovos cozidos ou pedacinhos de frango. Misturo tudo aquilo ali e vira o meu saladão, né? Inclusive, às vezes, quando eu vou para minha aula, que eu não consigo parar para jantar, e até porque o gasto é grande na faculdade, né? Para quem estuda sabe como é que é. Vai comer qualquer coisinha super caro. Eu levo já refrigerada, às vezes, a minha saladinha pronta, né? Deixo ela refrigeradinha, fiz, né, durante o dia ou um dia antes, e levo num recipiente com refrigeração ali, pode ser gelinho ou alguma coisa que você bota para ser refrigerado, e às vezes vira a minha refeição no intervalo que eu não tenho muito tempo para comer, que às vezes é 15 minutinhos, não dá tempo. Então, essa é a forma que eu faço. Aprendi aqui no Sul, né, embora seja paulistano, nasci na capital de São Paulo, mas aqui no Sul a gente tem esse costume de comer muita salada misturada, assim, vários tipos de folhas. Tá certo ou tá errado, Nutri? Certíssimo, aqui a gente chama isso de salada no pote. A gente tem aqui também salada no pote. Isso que você falou, que coloca ovos, coloca um frango, coloca tofu, isso já é uma refeição completa, porque você tem uma fonte muito grande de vegetais, que já tem aí minerais, tudo, e já tem uma fonte aí também de carboidrato, e você me colocou proteínas boas. Me colocou frango, me colocou ovo, e aí eu já tenho proteína. Rega com azeite de oliva, tem gordura benéfica, é uma refeição completa, sim. Tá? Maravilha, ó. A Evelyn Nicole, minha sobrinha lá de São Paulo, da futura empreendedora pelo jeito, tá assistindo uma live com a gente, ela perguntou, e quem come muito? Só que ela não complementou. Então, Evelyn, se você puder complementar aí a pergunta, completar para a gente poder entender, para a gente responder mais certinho, tá? Ó, a Núbia perguntou assim, salada com frutas variadas, tipo manga, uva, com alface, couve, tomate. Às vezes faço também com repolho cru. Faz bem variar um pouco frutas na salada? Ela pergunta. Pode sim, fruta na salada, um monte de vitamina, riquíssima. Lembrando que a gente está falando aqui de produtividade, tá? Se tiver alguém aí do meu nicho e falar assim, ai meu Deus, a Nutri falou que vai colocar manga na salada. Não estou falando de emagrecimento, não. Estou falando de produtividade. Pode sim, tá? Produtividade pode sim. Claro que tem as nuances. A pessoa quer emagrecer. Então não é interessante na mesma salada ter manga e uva, né? Mas para produtividade pode sim, uma boa fonte de vitamina, de mineral, deixa a palatabilidade melhor. Aí acrescenta aí uma proteína nessa salada. Pronto, tem uma refeição completa. Essa salada que você me falou vai vir junto com o restante da comida. O arroz ou a batata, não sei se vocês aí consomem batata, mandioca, o frango grelhado, a carnezinha, o bife, né? Ou o peixe, tá certo? Uhum. Essa salada que o Edu falou, conta como uma refeição completa. Por quê? Porque ele já me falou que colocou ali um frango, que coloca ovo. Então não precisa de mais nada, tá certo? Ó, a Evelyn complementou aqui. Eu acho que ela quis dizer assim, e quem come muito, que horas deve dormir? É aquilo que a gente respondeu um pouco mais cedo, né? Então, se você se alimentou... Não tem problema, mas é você que vai me dizer, o seu corpo vai te dizer, você tá todo empanzinado? Porque às vezes a gente come muito, passa uma hora, passa duas, você deita, você nem consegue dormir de acordo com o que você comeu. Se é uma alimentação mais rica em gordura, de uma digestão mais difícil, você não vai dar conta de dormir. Então o ideal é entre 1h30 e 2, tá? E refeições pequenas, né? No final do dia, não coma muita coisa, tá? Porque comer muita coisa pode ser desconfortável. Nutri, estamos chegando já no final da nossa live, Leilinha. Nossa, como o tempo passou rápido. Amiga, mas como o tempo passou rápido, né? Verdade, verdade. Foi Quando maravilhoso. Espero que tenha... Quando a gente fala, né? De coisas que a gente gosta, é assim, né? O negócio flui. Como diz a nossa mentora Márcia, vai em flow, né? Entra e flui. Márcia não, Márcia tá pensando em nós.
Leila, eu quero te agradecer desde já por ter aceitado o convite, por ter até disponibilizado um pouquinho do seu tempo aí para estar com a gente. E quero que você dê suas considerações finais, passe o seu Instagram para as pessoas poderem seguir você, né? Se puder, anote aí também para o pessoal poder seguir você, para que eles saibam um pouquinho mais do trabalho que você faz também, né? Então, o palco é todo seu, fica à vontade. Queridos, foi um enorme prazer ficar com vocês aqui nessa horinha, né, nesse feriado. Espero que tenha colaborado com vocês, tá certo? Desculpem o nervosismo, o mundo digital é muito novo para mim ainda, tá certo? Então, atenção mulherada, minhas redes sociais, ela está no processo de mudança, né? Eu sou Leila Nutri com Y no final, @LeilaNutri, ok? Se você puder escrever aí para mim. @Leila Nutri com Y no final, né? Vai ser um canal a partir agora, dessa semana, já estou fazendo os posts, os vídeos, vai ser um canal voltado só para a saúde feminina, tá? Então, esse mês eu vou estar falando lá nas minhas redes sociais sobre TPM, cada mês vai ter um assunto diferente para a mulherada. Se você é empresário do ramo da alimentação, serviços de alimentação e indústrias, tem Leila Araújo, _consultora para profissionais, né, da área de alimentação. Se você é gestor, é líder, tá? Então, muito feliz, muito obrigada, gratidão. Precisando, estamos aqui. Muito obrigada pela confiança. Que delícia, ó. De falar aqui para a sua audiência, porque a audiência, Tem gente, só... é como filho, a gente tem um carinho muito grande, não leva qualquer pessoa, não. Né? É como filho, a gente vai cuidar. Uma perguntinha aqui, só para a gente fazer um chorinho aqui para terminar. A Núbia perguntando aqui, ó. Pode falar. Que alimentos você indica para a memória? Nós temos 3 minutinhos. Tenho 3 minutos? 3. Para a memória, queridos, vamos lá. Tomate rico em licopeno, peixes, tá? Sardinha, o salmão, se ele for de cativeiro, não serve, não. Então, a sardinha, tá? Que é barato, o atum, tá? Peixes, vegetais verdes escuros, grãos integrais, aveia, banana, abacate, são alimentos riquíssimos para a memória. Ovo, lembra lá da colina? Ovo. Olha, no geral, as pessoas que têm uma alimentação saudável, elas conseguem ter uma boa memória, porque ela tem uma alimentação rica, uma alimentação variada. E tem os vilões, tá? Então, a gordura saturada, os alimentos industrializados é vilão da memória, da cognição, tá? Da performance. O excesso de sal, então, alimentos com uma coisinha chamada glutamato monossódico, tá? Excesso de sal também é veneno para a memória, tá certo? Então, alimentação o mais natural possível, comida de verdade, né? Agora os nutri estão com essa mania do comida de verdade, é isso mesmo, tá? Que venha da natureza, preferência a alimentos orgânicos, sem agrotóxicos também, tá bom? Que maravilha! Respondidas todas as perguntinhas, então, muito obrigado mais uma vez, gratidão, espero contar com você mais vezes aí na nossa live, tá bom? E vamos então cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa alimentação para que a nossa vida seja mais produtiva, não é isso aí? Então, empresas, invistam na alimentação, invistam na consciência dos seus funcionários. Funcionários, orientem aí, né, suas equipes, né? Ou até você mesmo, se alimente certinho, se dedique, né, dedique um pouquinho do seu tempo aí para você poder cuidar mais da sua saúde, porque todo mundo vai ganhar. A empresa ganha, você ganha, e a sociedade vai ter aí muito mais qualidade no serviço prestado, com certeza. Não é isso, Nutri? Com certeza. Você então, tá ótimo. E literalmente. Olha, fechou com chave de ouro, é isso aí. Gente, então, ó, um grande beijo. Um abraço, gente, obrigada. Um ótimo feriado para todos e como é o nosso mantra, né, para todo mundo aí, se você não precisar sair, não esqueça, né? Fique em casa, cuide da sua saúde, logo, logo tudo isso vai passar e a gente vai poder estar juntinhos se abraçando de novo, tá bom? Um beijo. Tchau, tchau, gente. Meu amor. Obrigada, viu? Tchau, gente. Obrigado por ter assistido. Tchau.